Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vivamos a palavra como um campo bom para colher a semente do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, que bom nos reunirmos aqui hoje, na casa de Deus, que é também de Maria. É a casa da comunidade orante. Aqui, crianças, jovens, adultos, todos nos reunimos com amor, com fé, com alegria. E hoje, na oração inicial, se pedem as 3 coisas boas para nos ajudar. A fé que ilumina a nossa vida, é Deus quem dá este dom para nós. A caridade para nos unirmos uns aos outros. E também a esperança de que nós sejamos sempre um terreno bom para acolher a boa semente de Deus. Este é o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, proclamado pelo Papa, pela 3ª vez consecutiva. Tem algum avô, alguma avó aqui na igreja agora? Levanta a mão aí. Várias pessoas, né? Coisa boa. E também os idosos. Hoje, os idosos começam a partir de tanta idade. Antigamente, eram os velhinhos. Hoje, a sociedade marca a pessoa idosa até com mais eficiência. Mas o mais importante, quando o Papa pede, inclusive, daqui a pouco, será o dia de Santana e São Joaquim, aquele altar ali, ó, à direita de vocês, é dedicado a Santana, Santana Mestra, a mãe de Maria, a avó de Jesus. Ao lado de Joaquim, são os avós mais abençoados, mais simpáticos de que já se ouviu falar. Porque imagine, eles criaram a mais perfeita das criaturas, que é Maria, a qual acolheu o divino Salvador. Então, Santana e São Joaquim são protetores dos nossos idosos, dos avós, para que eles sejam abençoados, que eles tenham o devido carinho, o respeito, a delicadeza, o amor de seus filhos e também dos netos. Quem é que gosta mais do vovô e da vovó? Os filhos ou os netos? Ela foi uma pergunta para provocar, mas para mostrar o quanto que os avós, vovô e vovó, estão muito presentes na família. De repente, o que eles não puderam fazer para os filhos, eles vão fazer para os netos. Aí cria o maior problema do mundo, né? Então é nessa hora que tem que ter muito diálogo, muita tranquilidade para que não haja nenhum problema. Mas se reza hoje pelos idosos, pelos avós, para representar de fato a grandiosidade do amor através da boa educação. E nesse fim de semana, a palavra de Deus, ela vai falar justamente, continuando aquela da semana passada, que falava dos vários terrenos, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, terreno superficial, mas terrenos bons também. Hoje, Jesus quer nos ajudar com essas reflexões, para que a gente possa pensar de acordo com a sabedoria. A primeira leitura fala da sabedoria. A sabedoria é um dom do Espírito Santo. E conforme a segunda leitura, o Espírito Santo é que ilumina a nossa vida para a gente agir corretamente. Ele vem em nosso socorro. O Espírito Santo não nos deixa órfãos. Jesus nos conduz, nos acompanha através do seu Espírito, que é o Espírito Santo. Interessante isso. O Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, é quem vem ao nosso encontro, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, para nos ajudar também a tomar as decisões corretas, na nossa liberdade, no nosso livre arbítrio. Deus não quer pessoas obrigadas, escravizadas. Ele quer pessoas livres, responsáveis, que saibam corresponder à sua graça. Então, adentrando no Evangelho de hoje, que fala de 3 parábolas, vamos começar das 2 menores. Primeiro, aquela sementinha que cresce, se torna grande. Assim é o reino de Deus, como aquele pensamento.
Pessoas simples, fazendo coisas pequenas, em lugares insignificantes, são capazes de fazer coisas extraordinárias. É um pensamento africano para mostrar o quanto, quando a pessoa está na graça de Deus, ela é capaz de realizar, porque Deus está presente. Então aquela sementinha cresceu. Imaginem há 2000 anos, quando Jesus morreu, não tinha nada, nem uma capelinha, nem um oratório. Hoje a nossa igreja está espalhada pelo mundo afora. A pessoa do Santo Padre, o Papa, com certeza, ele é a pessoa mais respeitada do mundo, em todos os tempos, porque ele representa Jesus Cristo, que traz a palavra para todo o mundo, e essa palavra que vem sendo semeada também no nosso coração, assim como essas porções de fermento com que a palavra conta. De repente, aquela massa ganha uma vida enorme, ganha uma condição muito mais forte, quando aquelas 3 porçõezinhas de fermento. Quais são as porções de fermento de que nós precisamos, de que o mundo precisa, a família, todos nós? Seria a fé, seria a esperança, seria a caridade. O certo é que, quando nós nos deixamos transformar por esse fermento da palavra, da vontade, do amor de Deus, nós somos capazes de realizar grandes e maravilhosas obras pelo nosso Deus. E aí nós temos a parábola que é mais comentada, do joio e do trigo. Interessante essa parábola, porque, conforme nós ouvimos, o joio e o trigo se parecem, tanto na expressão externa, quanto na própria raiz. Não tem como identificar um e outro até determinado momento. Durante grande parte do crescimento, o joio e o trigo andam juntos. Quem semeou o trigo foi o nosso Deus da vida. Quem semeou o joio? Jesus fala que foi o diabo. O certo é que a maldade está presente, o mundo está presente. A situação muitas vezes corriqueira do mal parece dominar, mas não é verdade. Se a gente for olhar bem, o bem é muito maior do que o mal que acontece. Mas para isso é preciso perseverar na graça do bem. E aí nós temos então o próprio Cristo explicando as parábolas. Diante daqueles agricultores que queriam logo arrancar o joio, o dono que olha com mais eficiência, olha com mais amor, mais paciência, não, vamos aguardar. Porque se a gente arrancar agora, de repente, nós arranquemos também o trigo, e vamos perder essa colheita. Vamos esperar a hora certa. É interessante quando a gente vê uma criança como essa, as crianças, os jovens vão crescendo, não é mesmo? O mundo está aí presente, a vida está diante de nós, e a gente vamos continuar então por lá de cá, fica mais tranquilo, né? Mas vejam, o mundo está presente e a gente é chamado a pensar na realidade da graça de Deus. O Papa Francisco, comentando este texto, ele fala das 3 realidades do joio e do trigo presentes no mundo. Primeiro, o próprio mundo. O que é joio, o que é trigo? A gente vê, infelizmente, o mundo marcado pela maldade, a violência, corrupção, um prejudicando o outro. É o mundo das nossas realidades, mas também no mundo tem coisa boa. Nós deveremos saber encontrar o que está bom, que precisa ser aperfeiçoado. O Papa diz também que o joio e o trigo existem, por exemplo, entre nós, com os vizinhos, com as pessoas em geral. E aí, como está o nosso relacionamento? O que é joio, o que é trigo na nossa relação com o outro, com as pessoas? Também o Santo Padre diz que o joio e o trigo existem em relação a nós mesmos, no nosso coração. Qual é o joio com o qual eu muitas vezes convivo? No meu egoísmo, nos meus pressentimentos, nos meus julgamentos?
Ou qual é o trigo que eu tenho também de bom, quando eu quero bem para os outros, pratico a caridade, ajudo as pessoas, não olho como alguém que vai julgar. O certo é que todos somos chamados a tomar essa decisão de saber acompanhar, não com o nosso olhar, muitas vezes preconceituoso, fragilizado, mas com o olhar de Deus. Porque o olhar de Deus é um olhar paciente, é um olhar de amor, é um olhar que espera a hora certa. Quem sabe faz acontecer, como diz, mas na hora certa. Jesus é aquele que dá tempo para a gente. Vejam lá na história de Jesus, quantas vezes ele se acercou de pessoas pecadoras, publicanos, jovens, pessoas lá inclusive das classes dominantes. Ele deu tempo para todo mundo pensar as suas ações. Até no alto da cruz ele olha para baixo e pede perdão ao Pai. Eles não sabem o que fazem, perdoai-lhes. Quem sabe dessa forma as pessoas vão, por exemplo, melhorar, vão se converter. Daí, irmãos, quais são então as conclusões que nós precisamos tomar em relação a esse joio, a esse trigo? Primeiro, não arvorarmos no sentido de sermos presunçosos. Não, eu que sou bom, você é ruim, eu sou do bem, você é do mal. A gente se coloca na classe dos puros. Os outros são os condenados, são os maus, são os que devem ser jogados na sarjeta. Não queiramos esse julgamento. Segundo lugar, também não nos julguemos, além de não julgarmos melhores que os outros, também não sejamos julgadores dos outros, juízes dos outros. Porque todo mundo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Quem é que não tem? Qual família que não tem lá seus problemas? De repente, dentro de casa, falta o diálogo, falta a conversa. De repente, dentro da própria família, as pessoas não conversam, ficam anos e anos fechando seus corações. E a outra conclusão interessante é que deveremos tomar como dianteira na nossa vida o próprio lugar parecido com o de Jesus, que é o lugar do amor, da paciência, fazendo bem, dando testemunho dessa graça, dessa bondade de Deus para o mundo. É assim. E hoje, conforme nós falamos, marca também a presença de 12 representantes, jovens da nossa paróquia, que vão se encontrar com o Santo Padre, o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude. O Papa que já veio ao Brasil há 10 anos, agora faz um novo encontro com a juventude no país de origem de todos nós, que é Portugal. Lá ele vai conversar com os jovens, vai lhes dar mensagens positivas, vai ajudar os jovens a pensarem que os jovens são, de fato, instrumentos, são terrenos bons, onde se semeia a palavra, a bondade e o amor. Então que os nossos jovens, aqueles que vão lá, os que ficam aqui, os jovens do mundo inteiro, sejam, como pede o Papa Francisco, um canteiro bom para acolher a graça de Deus e frutificar em sua vida, em suas obras. Pensemos, irmãos, qual é o joio, qual é o trigo que cada um tem no seu coração. Creio em Deus Pai, todo